casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Farmácias Diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso, nós cuidamos de você. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520. Aqui, a melhor cobertura do futebol. Muito mais emoção, informação e credibilidade. A Rádio Jornal está com você no Mundo da Bola. Notícias, informações, curiosidades, é você no clima de todas as Copas do Mundo. Rádio Jornal no Mundo da Bola, um show de informação com a marca do Scratch. Rádio Jornal no Mundo da Bola. Oferecimento, chegou a Ice da Pitu, Pitu Remix. Beba com responsabilidade. Momento Receita da Boa. Tá querendo reduzir a acidez do seu molho de tomate caseiro? O truque é simples. Adicione uma pitada de açúcar ou uma colherzinha de bicarbonato de sódio enquanto cozinha. Isso equilibra o sabor e deixa o molho mais suave e gostoso. Receita da Boa, sempre com você na cozinha. Quer mais dicas? Acesse receitadaboa.com.br. Momento Receita da Boa. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Um dos maiores grupos vocais da MPB está de volta a Recife. Boca Livre, apresentando o show Rasga Mundo. Sexta, 6 de junho, às 21 horas no Teatro Rio Mar. Boca Livre cantando seus grandes sucessos e novas músicas num show imperdível. Ingressos à venda no site da Uhu e na bilheteria do Teatro Rio Mar. Realização Arte Rec e Estandarte. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. É São João, é brincadeira, a noite inteira, o maior arraial. É na Rádio Jornal. Eita, que chegou o período mais arretado do ano. Junho é o mês de arrasta-pé e para sua festa ficar mais completa, você já sabe, tem que se ligar na programação da Rádio Jornal. Nessa festa junina vai ter muito forró, a quadrilha mais animada. Atenção, pessoal! Comidas típicas e tudo que você precisa pro seu São João ser inesquecível. Aqui você tem uma cobertura completa com informações, prestação de serviço e transmissão ao vivo. São João é aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. ZYD 257 FM 90,3 MHz. Rádio Jornal. Emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa
integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital. O Scratch com você, todo show de bola. Agora 7h35. A Rádio Jornal apresenta Movimento Esportivo. Debate. Edinaldo Santos. Começando mais um debate no Movimento Esportivo aqui pela Rádio Jornal. Hoje aqui estamos com o nosso Marcelo Araújo, com Raudney Alves, João Vitor por aqui também. Raudney Alves, aliás, voltando de férias hoje, Raudney, seja bem-vindo. É isso aí, estamos de volta, vamos trabalhar, né? Com aquela vontade de trabalhar, aquela Claro. garra. Sempre firme e forte. Sempre firme e forte. Vamos embora. Esse é o nosso garoto de ouro. Mas, gente, a gente não pode deixar de continuar repercutindo essa situação do esporte. Conversamos muito a esse respeito ainda há pouco no Bola Rolando. Mas é o assunto, né, do futebol pernambucano. Afinal de contas, se trata do único clube nosso na primeira divisão. E, lamentavelmente, o esporte chega a um patamar que ninguém de sã consciência esperava. Quem, eu pergunto mais uma vez, quem, por mais pessimista que fosse, imaginaria que o esporte chegasse a 11 rodadas do campeonato sem ganhar absolutamente de ninguém? Quem imaginaria que o esporte fizesse em 11 jogos apenas 3 pontos? Quem imaginaria que o esporte realizasse o pior início de campeonato da história do Campeonato Brasileiro da Série A na era dos pontos corridos? Quem imaginaria que o esporte chegasse a um caos administrativo como chegou? Porque para mim é caos administrativo mesmo a situação em que o esporte chegou por tudo que vem acontecendo. Porque é uma sucessão imparável de erros que essa diretoria vem cometendo. E é bom que a gente coloque o seguinte, e eu fico confortável em colocar isso, porque muito antes eu tenho feito aqui alguns questionamentos a essa diretoria, principalmente na facilidade que tem de criar factoide. Pode olhar, sempre que há uma crise, vem uma notícia para amortecer o impacto da crise. De repente, é um tal de retrofit que vai acontecer na Ilha do Retiro. Coincidentemente, o esporte já está naquele momento vivendo a grande crise. Aí botam esse assunto para chamar a atenção, para de certa forma desviar o foco. Passa, a crise continua, aliás, a crise aumenta, mas precisa de um novo fato. Aí vem uma suposta proposta, uma suposta sondagem para o garoto Zé Lucas. 80 milhões, mas nós não aceitamos os 80 milhões de euros para o nosso garoto Zé Lucas, que é o grande ativo do esporte. Aí esse assunto fica rolando ali para diminuir o impacto da crise. E o time perdendo. O time sem mostrar absolutamente nenhum crescimento dentro da competição. Muito pelo contrário. De pior a pior, feita a cantiga do Galo, né? De pior a pior. Então você vê o seguinte. Cria-se um novo factoide. Quando a crise chega num ápice, quando o bombardeio de críticas é altamente centralizado no presidente do clube e no seu vice-presidente de futebol, aí de uma hora para outra resolvem mudar a estrutura do futebol para o chamado futebol profissional. E a gente sabe que não se muda de uma hora para outra uma estrutura gigante como essa do futebol do Esporte Clube do Recife. Foi o apelo de desviar o foco, de desviar o assunto, porque ninguém estava aguentando mais. Então fizeram essa modificação gigantesca no futebol do esporte. A primeira vez que um dos profissionais desse futebol vai à imprensa para dar um depoimento, que foi o Gasparino, ele usa palavras que evidentemente foram autorizadas pelo presidente do clube, né? Olha, diz lá que o técnico vai ser bancado até o fim da competição. Confirma aí que nós vamos bancá-lo. Não vamos continuar tirando treinador como o torcedor está pedindo. Ele vai continuar e a gente banca a permanência dele.
É hora de acreditar no projeto Antônio Oliveira. E o Sport está decidido a acreditar nesse projeto. Gente, isso foi dito ontem, mais ou menos nesses termos. Isso foi dito ontem. Quando é hoje, 24 horas depois, demitem um treinador. E eu estava vendo na televisão o cronista PVC, Paulo Vinícius Coelho, dizendo que tinha contactado com o técnico do Sport por volta das 2h30 da tarde. Das 2h30 da tarde. E ele estava dizendo que estava em Lisboa, mas estava vindo para o Brasil, porque sábado tem um casamento, tem um amigo. E em momento algum ele estava sabendo da demissão. A demissão foi divulgada mais ou menos entre 2h30 e 3 da tarde. Quer dizer, o cara estava sendo demitido sem saber ainda. É esse o profissionalismo do Novo Esporte? Ô, Edinaldo, até o horário exato, né? O Sport publicou a nota da saída dele às 3h13, ou seja, nem 2 horas depois disso que o PVC citou. Nem meia hora, né? Nem meia hora depois. 3h13. Porque ele falou que até 2h30 da tarde tinha falado com o técnico do Sport, e ele não sabia de demissão nenhuma. Então isso é profissionalismo, gente. Isso é amadorismo puro. Piorou. O profissionalismo tão decantado para o futebol do Sport piorou, porque a prática é aquela prática amadorística. Diz uma coisa hoje, amanhã muda tudo. E eu fico aqui imaginando o seguinte: as mentiras que são colocadas pela diretoria do Sport. Vocês lembram do que disse o presidente Yuri Romão na contratação de Antônio Oliveira? Pessoal, nós tivemos que ralar muito para definir a contratação de Antônio Oliveira. Foram muitas horas de conversa, olho no olho, cara a cara, sabendo realmente como é a estrutura dele, como é o trabalho dele. Tudo isso foi dito na entrevista dada pelo presidente do Esporte Clube do Recife. Quer dizer, fizeram tudo isso, demoraram a estudar tudo isso, e o técnico é demitido depois de 4 jogos? E ainda falaram no tal do pragmatismo. O Sport agora vai exigir muito pragmatismo, o treinador que virá aqui vai ser para se adaptar com a nossa filosofia. Aí traz um treinador que piora a situação do time de Pepa para ele e fica tudo por isso mesmo. Mas continuaram com o discurso da mentira de que iriam bancá-lo até o final. Eu fico confortável em falar disso, minha gente, porque quem me acompanha sabe que há 2 semanas que eu tenho falado aqui o seguinte: gente, isso antes do jogo contra o Mirassol. Eu estava dizendo aqui o tempo todo, gente, se o Sport perde para o Mirassol, vai ser praticamente impossível você segurar Antônio Oliveira. E olha que quem está falando aqui é um cara que passa o tempo todo aqui nos debates lamentando a sandice de troca-troca de treinadores, que no Brasil tem um tempo médio de 2 meses no máximo. Então não vou ser favorável à demissão de um treinador depois de 4 jogos. Só que o cenário, o patamar de crise chegou a um ponto que isso estava ficando muito óbvio. Como é que o Sport ia ficar com um treinador que em 4 jogos perde 3, empata 1, com o time numa crise desesperadora, e você vai passar 45 dias de uma intertemporada com esse treinador, com a crise rolando? Não vão aguentar. Eu apregoei isso aqui o tempo todo. Não vão aguentar. Mas resolveram continuar mentindo. Vamos bancar o treinador até o fim. Não bancaram o treinador, cometeram mais um grande erro. Aliás, o erro já vem lá de trás, né? Eu fui contra a demissão de Mariano Sosso, fui contra a contratação de Guto Ferreira, e fui contra a contratação do Pepa, como fui contra a contratação do Antônio Ferreira, porque eram óbvios os erros que essa diretoria vinha cometendo. E o pior de tudo isso, né, é que eles mantiveram a palavra de que bancariam o treinador até o final. Então, não é assim que se faz futebol, gente. Não é assim que se livra de uma crise. E se o técnico foi demitido, o presidente do Sport, que estava tão disponível para entrevistas, por que não apareceu até agora ao longo da tarde para dar um depoimento? Será que o torcedor do Sport não merece esse depoimento, principalmente num momento como esse? Era hora de botar a cara, de dizer por que demitiu, o que é que vai acontecer daqui para frente. Mas não, o dia inteiro hoje no silêncio mortal, no silêncio absoluto, conivente, deixando o torcedor desinformado. Só vão falar sobre isso amanhã. A hora era essa, na minha opinião. Então essa sucessão de crises, minha gente, terminou levando a esse patamar, a essa situação, mais um técnico demitido. E o pior, imaginem o volume de dinheiro que o Sport vem gastando com rescisões contratuais.
A rescisão de Mariano Sosso, a rescisão de Guto Ferreira, a rescisão de Pepa e a rescisão agora de Antônio Ferreira. De Antônio Oliveira. Eu estava comentando com o Rubro Negro, que é um rubro-negro realmente da alta. Ele é conselheiro do Esporte Clube do Recife. E ele me dizia que o Sport vai pagar essa rescisão pelo pé. É como se fosse o cumprimento do contrato até o final do ano. Então vai ser muito dinheiro que o clube vai pagar. Então nossos dirigentes continuam contratando e demitindo ao seu bel prazer. E quem é que paga essa conta? É Yuri Romão que vai pagar? Claro que não, é a instituição Esporte Clube do Recife. Então eu vou até ouvir aqui os nossos colegas de debate hoje, Raudney Alves e Marcelo Araújo, mas antes eu queria dizer para o torcedor que eu vou liberar aqui o WhatsApp da Rádio Jornal, para você, torcedor rubro-negro, se manifestar e dizer o que é que você está achando desse momento de horror no Esporte Clube do Recife. O que é que está achando dessas tomadas de decisões da diretoria do esporte? O que é que está achando dessa demissão? Enfim, o rumo que tomou a atual administração do esporte. Quer dar sua opinião? Então, por favor, entre aqui em contato com a gente no WhatsApp da Rádio Jornal, que está a partir de agora ao seu inteiro dispor. É bom a gente ouvir isso para a gente se balizar também, para a gente saber o que é que o torcedor do esporte está imaginando nesse momento. Coisa boa não vai estar imaginando de jeito nenhum, porque o processo da crise não é pequeno. É muito grande, é atemorizante a essas alturas. Boa noite, Raudney Alves. Boa noite, Marcelo Araújo. Boa noite, amigos. Um abraço e boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu gostei de um tema que você usou aí, Edinaldo, nesse seu discurso, que foi o sucessão de crises, né? Se a gente for analisar friamente o que está acontecendo no esporte, é exatamente isso. É uma crise dentro da outra. A primeira foi um time que não tinha resultados positivos e desempenhos convincentes com Pepa. Parecia ser uma crise muito grande, mas diante do que a gente está vendo acontecer hoje, dá para dizer que aquela nem era uma crise tão gigante assim. Era uma instabilidade que o time estava passando. Aquilo ali é aquela história, nós já éramos felizes e não sabíamos. E aí o Pepa foi demitido. É uma decisão que pareceu correta, e eu não vou aqui dizer que não concordei, porque concordo, acho que estava um clima já insustentável com o Pepa, por parte da torcida com ele. Enfim, os resultados não estavam vindo na Série A, então a demissão do Pepa foi correta. Só que o que acontece depois disso é uma sequência de erros que geram novas crises. O nome de Antônio Oliveira, ele já foi muito mal recebido pela torcida, por nós da imprensa também, pelo histórico, pela carreira dele. Então a contratação de Antônio Oliveira já foi uma nova pequena crise. Antônio Oliveira começa a comandar o time. E aí os resultados não vêm. As escalações despertam um monte de controvérsias. Então já foi uma outra crise que era o trabalho que estava sendo executado pelo treinador. E agora essa atrapalhada da diretoria do esporte, que foi, num período de 24 horas, ter o executivo de futebol elogiando o trabalho, falando até a questão dos números, né? Que na análise interna deles lá do esporte, o time tem alguma evolução com o Antônio Oliveira. O executivo até chegou a citar a seguinte frase que me chamou a atenção. Ele disse algo no sentido de: o torcedor não entende isso, não gosta de ouvir isso, quando eles ressaltam os números do novo comandante sem os resultados chegarem. E 24 horas depois, a saída de Antônio Oliveira. Então, mostra que a diretoria do esporte, quem está fazendo o futebol do esporte, está completamente perdido. É um momento difícil, um momento de crise, que muita coisa precisa ser mudada, mas a sensação que dá é que quem está lá dentro mudando essas coisas não sabe muito bem onde é o local correto para se mexer, para que haja uma solução e os resultados voltem. Marcelo Araújo, boa noite. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Raudney. Bem-vindo de volta, amigo. Obrigado, amigo. Tava fazendo falta. Um abraço, meu irmão. Valeu. Edinaldo, concordo, gênero, número e grau, tudo que você, toda a sua narrativa, a de Raudney, desde o Bola Rolando, que eu venho escutando você com o Antônio, não tem uma vírgula a retirar. É óbvio que todos esses erros foram cometidos, todos. Tomara que não cometam mais, tomara. Agora, eu queria fazer uma reflexão mais profunda, que é a seguinte, e não vou levar muito tempo, que é a seguinte, para você escutar o torcedor do esporte. Yuri Romão e sua direção, eles foram reeleitos há 6 meses. Sim.
Eu fui pesquisar aqui, o Sport Uma eleição que, diga-se de passagem, aconteceu pela insistência dele, porque ele tinha tomado uma posição de que não seria candidato à presidência do Sport. Exato. Traiu, inclusive, aqueles que estavam ao lado dele. Todo mundo estava certo de que a eleição do Sport seria comandada pelo vice-presidente dele, e ele terminou, de uma hora para outra, resolvendo assumir a posição de candidato, mas uma decisão só dele, e não do conjunto da diretoria. Agora, eu tenho algumas reflexões a fazer. Eu fui pesquisar aqui quantos sócios o Sport tinha adimplentes em 2024, em dezembro. O Sport tinha 26 mil sócios adimplentes. Se alguém tiver outro número, pode trazer que a gente se rende aqui. Peguei esses números na internet, estão lá. Acredito que são oficiais. 26 mil. Na eleição, Edinaldo, tivemos um número de 2.141 votos, quer dizer, menos de 10%. E aí a pergunta, as grandes lideranças, as outras grandes lideranças do esporte, por que ficaram de fora? Entrou somente o advogado Rafael Arruda, teve um percentual pequeno, né, 17%. Então não é para fazer uma reflexão profunda, onde estão essas lideranças? Em todo esse processo que todo mundo está vendo, erros em cima de erros. Sobre a questão do Antônio Oliveira, eu lembro-me bem, eu pesquei isso aqui de você, poxa, eu lembro-me bem. Quando foi anunciado o nome de Antônio Oliveira, foi unanimidade. Você abriu o WhatsApp aí pro torcedor, puxa vida. Então, bicho, não, infelizmente, tá todo mundo errado e é só a direção do esporte tá certa. Edinaldo vai ler as mensagens, mas só para complementar, eu acho que o erro nessa situação mais recente não é a demissão de Antônio Oliveira, porque ele era um nome que não agradava ninguém e os resultados não vieram. É a forma como essa demissão foi conduzida, com um discurso elogiando ele ontem e hoje, de surpresa, ele sendo colocado para fora. E na minha opinião, a contratação é um erro e a demissão depois de 4 jogos, para mim, é um erro maior ainda. Sem falar que o Sport esse ano investiu mais de 60 milhões de reais em contratações que não vingaram, que não entregaram, que não desabrocharam. E o Sport está aí com débitos enormes para pagar. E agora vem essas demissões, essas rescisões contratuais. Então são problemas realmente muito grandes. O torcedor está mandando mensagem aqui, eu vou ler. Mas antes disso, deixa eu pegar aqui o último bloco comercial. E aí a gente pega a parte final para ler aqui as mensagens que foram possíveis serem lidas. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para você continuar ligando para o 99147-8520 e mandando sua mensagem de texto. Não mande áudio não, mande texto para a gente ler rapidinho aqui no final do programa. Voltamos já. Movimento Esportivo. Debate. Rádio Jornal, a melhor e mais ouvida cobertura do futebol. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe tudo com o Scratch. Nesta quinta-feira tem a seleção brasileira em campo. Rádio Jornal, Rádio Futebol. No Monumental de Guayaquil, Equador e Brasil, às 8 da noite. Mais um show de audiência do Scratch de Ouro. Na estreia do novo treinador, a seleção entra em campo em busca de mais uma vitória no caminho para os Estados Unidos, México e Canadá. Equador e Brasil, nesta quinta-feira. Eliminatórias da Copa do Mundo na Rádio Jornal, a rádio de todas as Copas. A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento de... Chegou a Ice da Pitu, Pitu Remix. Beba com responsabilidade. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Líquido de radiador é Paraflu. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Cimento Forte. Se é forte, tem confiança. Na hora de jogar contra a umidade, vai com Veda City. Paz para toda obra.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. A criminalidade está tomando conta do Brasil, destruindo famílias. Enquanto isso, o trabalhador acorda cedo, pega ônibus lotado, rala o dia inteiro e é refém da violência. O governo do PT não pode continuar se omitindo. Tem que combater a violência e garantir segurança à população. Votei contra a saidinha de preso, defendo penas mais duras e a valorização das polícias. Lugar de bandido é na cadeia. União Brasil. É São João, é brincadeira, a noite inteira, o maior arraial. É na Rádio Jornal. Eita, que chegou o período mais arretado do ano. Junho é o mês de arrasta-pé e para sua festa ficar mais completa, você já sabe, tem que se ligar na programação da Rádio Jornal. Nessa festa junina vai ter muito forró, a quadrilha mais animada. Atenção, pessoal! Comidas típicas e tudo que você precisa pro seu São João ser inesquecível. Aqui você tem uma cobertura completa com informações, prestação de serviço e transmissão ao vivo. São João é aqui na Rádio Jornal. Movimento Esportivo. Debate. Edinaldo Santos. Bom, deixa eu aproveitar aqui para ver o que o torcedor está dizendo aqui nas mensagens. Aproveitar aqui a parte final do programa. Começando com Hernandes, que está dizendo o seguinte: boa noite a toda a equipe do Screte de Ouro da Rádio Jornal. Meu nome é Júnior do IPSEP, torcedor do esporte. A diretoria deve calçar as sandálias à humildade, efetivar César Lucena como treinador e vamos ver onde podemos chegar com as novas contratações. Mais mensagens, vamos acompanhar aqui. Outra mensagem: boa noite, sou Carlos Embiribeira. O presidente fez muitas burrices, jogadores também não foram bem contratados. Falando aqui dos panelistas, colocando o Luxemburgo para ver se não resolve agora. Está faltando mais palavras da diretoria. Ok, então uma porrada aqui que o nosso Carlos Alberto está mandando na sua mensagem do torcedor do Esporte Clube do Recife. Outra mensagem: boa noite, Erinaldo. A minha pergunta: qual a credibilidade desses novos gestores do futebol e de toda a direção agora para convencer um novo profissional a ser treinador do esporte? Quem pergunta é Cristiano Marques de Candeias. Com essa sucessão de demissões, vai ter treinador aí, vocês acham que vai ter treinador aí pensando duas vezes para vir para o esporte ou isso não pesa em nada? Rapaz, veja só, do ponto de vista do treinador, para Antônio Oliveira foi um super negócio. Não, estou dizendo o jogos, seguinte, sim. Na sucessão de entra e sai, algum treinador pode... Peraí, cara. Eu acho que um treinador, primeira prateleira, ele já olha de lado assim, olha a coisa tá muito né? feia lá. Para mim, quem tiver pretensão de um trabalho sério. Mas quem tiver ali no mercado e dizer querendo uma oportunidade, isso, concordo. Outra mensagem aqui, do Carlos André de Campo Grande. Infelizmente, não é de agora, essa gestão do futebol do esporte vem errando. Isso há 3 anos, quando estava na Série B e agora na Série A. Espero que depois dessa lambança toda, faltando comando e liderança, critério e atitudes. Deixa eu ver aqui o Gildo de Ribeirão. Acho que a dispensa foi acertada. Ele não tinha condições de acertar o time. Vinha cometendo erros. Então, na opinião dele, a demissão foi acertada, mas ele não opinou sobre os erros da diretoria do Esporte Clube do Recife. Outra mensagem. Deixa eu colocar aqui mais essa. Dando um pulinho aqui rapidinho. Pronto. Boa noite, Erinaldo. Sou Leonardo, da Ilha de Janeiro. Um nome bom seria Luxemburgo.
Luxemburgo continua treinador, hein, gente? Ele está parado, mas se tiver oportunidade de trabalho, ele já disse que aceita. Agora, Fábio de Aldeia. Todos estão se concentrando nos investimentos, compras de atletas. Observem que os valores pagos em folha salarial, direito de imagem, luvas, rescisões de treinadores e seus staffs já superam em muito. Em resumo, estamos quebrados. Ele fala aqui uma coisa interessante, né? Que a gente fala muito nas contratações em si e nos ordenados, né? E na folha, que o próprio presidente disse que deve estar chegando aí perto de 9 milhões de reais. E essas rescisões são verdadeiramente altíssimas, gente, muito altas. Deixa eu pegar aqui mais uma informação do nosso torcedor e ouvinte. João Cabral de Boa Viagem. Todos julgavam que o esporte tinha profissionais de planejamento. Lê do engano. Um bando de incompetentes rebaixaram o clube e deram um prejuízo vultoso. Foi uma sequência de erros, diz aqui o João Cabral, do bairro de Boa Viagem. Mais uma mensagem. Boa noite a todos. Olha, toda essa sequência de erros que essa diretoria está cometendo vai gerar uma crise sem precedentes. Está na hora dos grandes rubro-negros de gestões anteriores se unirem e tomar uma atitude radical e dar um basta nessa equivocada gestão que está levando o clube ao caos. Quem fala aqui é Fernando Rodrigues, do bairro de Piedade. Bairro de Piedade. Boa noite, Erinaldo. Essa aqui eu já tinha lido, deixa eu dar um pulinho aqui. Deixa eu ver aqui essa aqui. Amigos do programa, uma pergunta. Por que só é destaque nos noticiários a pauta negativa? Porque a pauta negativa tem sido uma constante, lamentavelmente, do Esporte Clube do Recife. Basta ver o bombardeio que a diretoria está sofrendo ao longo de toda essa temporada, principalmente nas redes sociais. Outra mensagem. Boa noite. Na minha opinião, a diretoria do esporte é amadora, mostrando que a opinião da torcida tem razão e os escolhidos são muito amadores. Deveriam ser... deveriam deixar César Lucena até o final para ver o que é que vai dar. As pessoas estão apostando aqui um pouco em César Lucena, que é auxiliar técnico e também empregado do clube, que é exatamente o César Lucena. Ele há muito tempo está na comissão técnica do esporte. Outra mensagem. Boa noite. Eu sou do Ibura. É o Xará, o Edinaldo do Ibura. O esporte já vinha fracassando no Pernambucano. Você sabe se o Johan ainda está lá? Ainda está, né, Raulden? Johan ainda está lá? Tá no elenco. Ele ainda está lá, como você diz, mas ainda está. Na verdade, a gente nem sabe, né? Tanta coisa que está acontecendo lá no esporte. Maurício Ferreira, porteiro das Graças. Esporte se iludiu demais. Treinador, que seria o cara, conhecedor de futebol. Tá pagando agora pelos erros. Será que vão contratar um novo treinador português? Deixa eu pegar mais uma mensagem. Rapidíssimo. E o tempo já estourou, cara. O tempo estourou. Deixa eu ler essa última aqui. Como você disse, nada mais do que amadorismo puro, puríssimo. O sentimento único é de revolta. Aqui é Nicolas Átila de Prazeres. Não se esperava muita coisa, senão essas críticas, né, Raudney e Marcelo? Rapidinho pra gente encerrar. É como você falou agora há pouco, né? Não dá pra falar bem do esporte se há 2, 3 meses tudo que acontece é negativo. E a torcida reage, a torcida até tá apoiando bastante. Recentemente teve o jogo contra o Internacional com bom público, mas a torcida critica porque tem motivo de sobra pra criticar. Uhum. Marcelo? Até um amigo que citou aí a questão de pauta positiva, eu tento aqui imaginar qual seria a pauta positiva no esporte. Não tem, né? Não tem, infelizmente. E aí, a pauta do torcedor, o carro-chefe, é o futebol. O futebol tá mal, tá terrível. Gente, o tempo estourou. Obrigado, Raudney. Obrigado, Marcelo. Valeu, amigos. Abraço. Um abraço, Edinaldo. Um abraço, Raudney. Edinaldo, hoje tem Almir Rush no Movimento Cultural cantando muito forró, viu? Deve estar muito chateado com o time dele. Ah, com certeza. Vai desabafar. Vou colocar um divã aqui pra Deixa que ele é bom de dar porrada. Ele é com bom. certeza. Um abraço pro nosso Almir. Obrigado a todos. Boa noite, Recife. Boa noite, Brasil. Movimento Esportivo. Debate. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,